oração, fraternidade. Antes de começar os trabalhos, pedimos às pessoas que estejam com o celular que, por gentileza, desliguem, porque isso pode atrapalhar a transmissão que nós vamos fazer para os colegas, para as pessoas que não puderam adentrar aqui. Serão apenas 30 a 35 minutos de concentração. Então, que esses momentos sejam realmente momentos de profundos, momentos de reflexão e que possamos aproveitar as palavras que aqui serão ditas. Mário vai falar sobre alma, né, Mário? É um assunto extremamente interessante, um assunto que tem muito a ver conosco, encarnados e desencarnados. É algo que afeta a todos nós. E nesses momentos críticos que o país passa, a humanidade passa, é muito importante que a gente olhe para nós mesmos e reflitamos como está a nossa alma, o que é a nossa alma, que é algo que o Mário vai falar. Para começar os trabalhos de hoje, vamos esquecer todas as nossas atribuições, as nossas aflições e vamos nos concentrar no aqui e agora, rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Uma boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre verdadeiramente esteja por todos nós, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida, gente. Desculpem, mas é que eu sou meio atrapalhado para esse negócio de informática, e aí eu deixo para o finalzinho para não provocar erro. Então me desculpem, vamos começar novamente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Vejam, hoje mais uma vez nós estamos aqui para falarmos a respeito da alma. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu preciso ler 2 trechinhos para vocês a respeito da onde eu peguei esse material, porque são coisas bem interessantes. Vejam vocês, eu estou utilizando como referência o Livro dos Espíritos, questões 143 a 146, mas também eu utilizei a 100 até 117, a 115 também, o céu e o inferno, nos itens 10 e 11 do capítulo 8º, que fala sobre os anjos, a Gênesis, capítulo 11º, 11, a Gênesis espiritual, e o livro Evolução em 2 Mundos, no item 16, que fala a respeito do mecanismo da mente. Vejam vocês que coisa interessante nós encontramos aqui no céu e inferno. Vou pegar esse aqui primeiro. É porque é coisa que eu vou ler para vocês, não é muita não. Mas vejam só que coisa interessante que tem aqui no céu e inferno. No item 10 e 11. Olha lá. A respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo ao demais a seu favor a conformidade com a observação. Foi através de pergunta e resposta. E o destino da alma. Ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este temporário invólucro, ou seja, o corpo é um invólucro temporário, que a espiritualidade é a essência
e a sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é apenas um instrumento da alma para exercício das das faculdades. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício das faculdades nas relações com o mundo material. Ou seja, o corpo é um instrumento que nós, espírito, nós todos, utilizamos para nos relacionar no mundo material. Separada deste corpo, goza dessas faculdades com mais liberdade. O espírito separado do corpo goza de maior facilidade. A união da alma com o corpo, por ser necessária aos primeiros progressos, claro, o espírito é criado simples e ignorante, ele está na infância da sua intelectualidade, então são os primeiros aprendizados. Só se opera no período que poderemos classificar como infância e adolescência do espírito. Porém, tão logo atinja determinado grau de perfeição e desmaterialização, ou seja, espiritualização, nos tornamos espiritualizado, essa união é prescindível, ou seja, não precisamos mais, podemos desprezar. E o progresso se faz na vida espirituais, não reencarno mais. Ademais, por numerosas que sejam as existências corpóreas, são elas limitadas à existência do corpo. Enquanto tiver corpo, eu preciso da alma. E a sua soma total não compreende em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual. Ou seja, nós somos espírito e estamos em uma vida espiritual. Temos, todos nós. E essa parcela que nós passamos no corpo de carne é muito efêmera, muito pequena. Continua agora na Gênesis. Olha o que está escrito aqui, gente. Aqui é legal. Começa assim, ó. União do princípio espiritual e da matéria. União do princípio espiritual, do espírito e da matéria. Desde que a matéria seria objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, então, desde aquele momento que se fazia necessário que o espírito passasse pela matéria para desenvolver as suas especialidades, atingir a perfeição, era necessário que ele pudesse agir sobre ela. Claro, o espírito tinha que agir sobre a matéria, o corpo. Por isso é que ele veio habitar a matéria. Como lenhador, é obrigado a entrar na floresta para chegar perto da madeira, cortar a madeira para ter a lenha. Claro. Desde que a matéria deve ser, ao mesmo tempo, a finalidade e o instrumento de trabalho, Deus, em vez de ligar o espírito à pedra rígida, quer dizer, a matéria, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da vontade e de se prestar a todos os movimentos do espírito. Ou seja, Deus criou um corpo próprio para o espírito, para que ele pudesse se manifestar e ter total liberdade para dizer assim, vai para lá, volta para cá, faz isso, dá aquilo, para ele ter total liberdade. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste um invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. Vou fazer um parênteses aqui. Nós temos um corpo físico, porque nós estamos na Terra. A gente sai daqui, a gente vai para o mundo espiritual. Ah, Mário,
Vocês viram no nosso lar. O André foi para o nosso lar. Não, primeiro foi para o umbral. Isso, ficou 8 anos. Quando ele estava equilibrado e poderia receber ajuda, o que foi? Levaram ele para o nosso lar. O André estava no nosso lar, trabalhando com um corpo, vou usar esse termo, material para eles, para nós não, para nós é espiritual. Mas estava com um corpo material lá, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa útil. A mãe dele veio ter com ele. Lembram-se vocês? Veio. A mãe veio fazer uma visita para ele. Fez a primeira, fez a segunda, mas o André queria visitar a mãe. O que ele fez, gente? Ele dormiu e durante o sono deixou o corpo físico lá e foi para o mundo onde estava a mãe dele. Porque no mundo onde estava a mãe dele, ele falou mais à frente: mãe, a senhora vai reencarnar na Terra? A senhora não tem mais necessidade, já é espírito superior, não precisa ir mais para a Terra reencarnar. Não, meu filho, mas o teu pai está lá em dificuldades. Foi isso que ela respondeu. Então a mãe dele já não tem mais um corpo grosseiro, como o André tinha, que é um corpo espiritual para nós. E ele deixou ele dormindo e foi até onde a mãe estava. Numa das oportunidades aonde a mãe estava e veio fazer uma visita para ele, ela veio correndo dizer que ia vir reencarnar. E disse assim, mas não posso me demorar. Eu preciso ir falar com Clarencio para depois seguir. O que ela foi fazer com Clarencio, gente? Foi tomar um passe. Melhorar o padrão vibratório dela. Porque quando ela estava lá no mundo dela, que não tinha mais corpo físico deles, lá do nosso lar, ela baixou o padrão vibratório, adensou o corpo espiritual dela, fez um perispírito e foi lá ter com o filho. Para voltar novamente para o outro lado, ela tinha que aumentar o padrão vibratório dela. Ela tinha inúmeras maneiras de fazer isso. Uma delas seria ir para um cantinho, rezar, orar, se concentrar. Demoraria um tempo maior, mas iria atingir a perfeição de voltar para o local. Mas o que ela fez? Não, eu vou lá falar com Clarencio. Claro, Clarencio dá um passe nela. Não é isso que a gente faz aqui? Nós damos um passe nas pessoas que estão precisando de energia e elas ficam melhores. Então, foi isso que ela fez. Sublimou novamente o corpo dela e retornou. O corpo para ser mais exato, será preciso dizer que é o próprio espírito que fabrica o seu envoltório e o torna adequado às suas novas necessidades. Então quer dizer que o envoltório está sobre minha responsabilidade, eu posso movimentar como ele quer. Ele o aperfeiçoa, o desenvolve e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele talha conforme sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, fica por sua conta colocá-lo em função. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se assim preferimos, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Assim se explica, igualmente, o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Eu não vou ler o resto não. Tá bom. A gente só precisa de uma coisa agora, para entender o que é alma. Vocês sabem fazer gelatina? Sabem, né? Uma vez eu expliquei aqui na casa espírita como é que a gente deveria fazer brigadeiro. E uma moça me auxiliou. A gelatina é a mesma coisa. A gente precisa pegar um pozinho, misturar com a água, jogar ali, a gelatina está pronta, colocar na geladeira. É isso, gente? Não é assim. A gente tem que pegar a gelatina, o pozinho. Vocês já botaram o dedinho ali, botaram na boca para ver como é que é? É de uma forma. E depois tem que misturar com uma porçãozinha de água quente. Depois botar uma porção de água fria, para dar aquele choquezinho, para depois levar para a geladeira para ela endurecer. Porque senão ela não adquire o quê?
a consistência. Espírito, corpo e físico têm a mesma necessidade. Vamos lá. Eu tentei, na verdade, com essa imagem, mostrar para vocês que eu espírito. Quem colocou essa imagem, quem criou essa imagem, eu peguei da internet, provavelmente estava tentando identificar um corpo físico e um corpo espiritual. E eu estou tentando mostrar para vocês que também pode ser a alma. Mário, mas por quê? Nós já vamos chegar lá, por que pode ser também a alma? Olha, o termo alma é derivado do hebraico, nefesh, que significa vida ou criatura. E também do latim, animo, que significa que anima. Então, é intrínseco nosso, é do nosso interior. Quando uma pessoa, e aqui na região de Florianópolis é assim, quando uma pessoa, ela gosta de ver os outros sofrerem, nós afirmamos, você é sem alma, não é isso? Como se dentro dela estivesse faltando alguma coisa de divino, se estivesse faltando amor, se estivesse faltando alguma coisa lá do interior dela. Alma. Chamamos de alma ao ser imaterial, olha só, imaterial e individual que existe em nós e sobrevive à morte do corpo carnal. Então a alma é alguma coisa imaterial que existe em todos nós encarnados e que sobrevive ao corpo encarnado, ao corpo carnal. Mas Mário, isso não seria o espírito? Vamos lá. Assim a alma, para a doutrina espírita, nada mais é do que o espírito encarnado. Então quer dizer que nós temos o espírito, nós temos o corpo físico e nós temos a alma aqui no meio. Por que, Mário, que nós temos a alma aqui no meio? Sim, correto. Mas o que era a alma antes de ser alma? Era espírito. Então nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo físico. A alma, antes de ser alma, ela era espírito. Na questão, então vamos ver o que é espírito. Na questão 76 do livro dos Espíritos, está dizendo mais ou menos assim, ó. Como poderíamos definir os espíritos? São seres inteligentes da criação. Não vou falar o resto. São seres inteligentes da criação. Ou seja, Deus, o Supremo Arquiteto que criou tudo, criou também os seres inteligentes da criação, que somos nós, espíritos. Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante, ou seja, o espírito é isso? Não, o espírito não é assim. Aos olhos da espiritualidade, é a espiritualidade que está respondendo, aos vossos olhos, quer dizer, nós encarnados, não, nós não conseguimos ver espírito, mas aos olhos da espiritualidade, sim, eles têm realmente uma forma e eles conseguem ver. Eles são, se quiseres, uma flama, um clarão, uma centelha divina ou etérea. Então o espírito, essa coisa aqui, ele pode ser identificado como uma centelha divina. Tá, mas ele não tem forma do meu corpo? Não, ele é uma centelha divina. Ele só vai ter forma de alguma coisa se ele quiser. Mas ele é uma centelha divina, somente isso. Poderá haver, Mário, dois espíritos habitando o mesmo corpo encarnado? Não, mas gente, duas almas. Os casos de gêmeos são, pois, espíritos iguais ou diferentes. E o obsessor, também ele está totalmente acoplado? O espírito do médium, ele está totalmente acoplado? Não. Não há dois espíritos ocupando o mesmo corpo. Não existe isso, gente. Para cada corpo encarnado existe um espírito ocupando aquele corpo e dirigindo aquele corpo. O que pode existir é um espírito obsessor atraído por um determinado corpo por causa de inúmeras razões e estar tão próximo que a gente diz eles estão juntos, mas não. Eles com certeza uma hora vão ter que se separar. Para
os casos de gêmeos, para cada corpo encarnado há um espírito também. O caso de gêmeos são simplesmente espíritos próximos que querem fazer uma jornada juntos, que desejam fazer uma jornada junto aqui na Terra, ou por necessidade, ou para um ajudar o outro. Para os casos de obsessões, é simplesmente ação. Cessou a ação, acabará o efeito. No caso do médium, não necessariamente. Às vezes nós observamos espíritos que estão se comunicando através do médium, simplesmente chegando perto e encostando a mão no médium. É o suficiente para passar tudo aquilo que ele tem necessidade. Espíritos bem mais equilibrados nem necessitam colocar mão, simplesmente indicam para o médium. Claro, o médium é uma pessoa preparada, equilibrada, se preparou, está trabalhando regularmente, ele sente e não há necessidade dessa aproximação. Então, na verdade, existe espírito encarnado no corpo encarnado. Então nós, encarnados, somos constituídos de 3 porções, Mário: espírito, alma e corpo físico. Olha lá. Sim, são 3 porções. O espírito é a centelha divina, é a questão número 76 que eu mostrei para vocês. Na 115 diz mais ou menos assim: o espírito foi criado bem e mal? Não. O espírito foi criado simples e ignorante por Deus para, através das sucessivas encarnações, aprendizado aqui na Terra, ele atingir a perfeição. Na 88 está dizendo assim: não, ele simplesmente é uma centelha divina, ele não tem forma pré-estabelecida. Então, o espírito é uma centelha divina. O corpo de carne é o instrumento próprio para este mundo. Na Terra, neste exato momento, para o espírito se manifestar, ele precisa de um corpo. Esse corpo é o corpo de carne que nós utilizamos. Se estivéssemos falando de um outro mundo, com certeza o corpo que nós estaremos utilizando seria um outro corpo próprio para aquele mundo. Mas nós precisamos desse corpo. O perispírito, Mário, é a alma. Perispírito é a alma. Ou seja, o espírito, para se manifestar no corpo, como eu li lá no livro A Gênese, no Céu e Inferno, ele precisa da nossa gelatina misturada direitinho, ele precisa do perispírito para poder se manifestar. É como se o perispírito ele envolvesse completamente o corpo e fizesse o corpo funcionar direitinho, como se fosse um robozinho. Se não houvesse o perispírito, o espírito não teria capacidade de fazer, o corpo reagir segundo as suas ordens. Então, o perispírito é uma massa, é um material semi-espiritualizado, espiritual, fluídico, que vai fazer a união do espírito e da matéria, do corpo de carne. Assim ele poderá agir. É a pergunta 135 do Livro dos Espíritos. Por que isso acontece, Mário? Simplesmente porque, primeiro, a gente não consegue responder tudo da forma como nós gostaríamos, porque as nossas palavras são limitadas. E às vezes até uma palavra significa 3, 4, 5 coisas no nosso idioma e nos outros idiomas. Então nós temos uma dificuldade muito grande, difícil de exprimir e de explicar. Mas seria mais ou menos assim: olha, nós temos, gente, várias categorias de espírito. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, 101, até a 112, 113, vai falar simplesmente de categorias de espíritos. Os espíritos estão divididos em ordens e classes. Ordem 3, 2, 1, classe 10, 9, 8, 7, 6, passou para a ordem 2. 5, 4, 3, passou para 2. 1 é a perfeição, o espírito puro.
Então veja, nós temos várias categorias de espíritos, e nós temos várias categorias de mundos. Para cada mundo, existe um espírito que pode sobreviver naquele mundo e se manifestar. Vejam vocês, nos mundos primitivos, que é a primeira classe dos mundos, os espíritos estão ainda muito desequilibrados. Se a gente fosse botar nessa ordem e nas classes, seriam aqueles espíritos ainda na infância do seu aprendizado intelectual e moral. Então seriam lá um espírito classe 3, ordem 3, classe 10, 9, no máximo um 8, porque ele está ascendendo. No mundo primitivo nós temos isso, mas nós no mundo de expiação e de prova, que nós estamos aqui na Terra nesse exato momento, a Terra já está num outro patamar de vibração. Então aqui nós não encontramos mais espírito, encontramos, mas são poucos. Espíritos, ordem 3, classe 10, classe 9. Hoje, os espíritos que estão encarnados na Terra já são espíritos um pouco mais equilibrados. Já estão na classe 8, na classe 6, na classe de repente até 5. São aqueles espíritos em posição de missão que vêm dar uma atividade na Terra que vai ser garantia para muita gente aproveitar aquele momento e se desligar, produzir um pouquinho mais de equilíbrio. Então na Terra, nesse exato momento, nós temos espíritos dessas categorias. Então nós precisamos da alma, porque nós temos mundos de acordo com as categorias do espírito. Quanto mais é equilibrado o espírito, ele não necessita mais de corpo físico e nem tampouco da alma. Prova disso que está lá no livro O Céu e o Inferno na Gênesis que eu li para vocês, que o espírito simplesmente utiliza-se da alma para poder agir sobre a matéria, o corpo, e assim colocar em prática atividades na Terra. Que atividades são essas, Mário? As leis morais. É a terceira parte do livro dos espíritos. Atividades que nós viemos desenvolver na Terra. Nós viemos, pegue aquelas leis todas ali, vamos estudar e colocar em prática. Aquilo ali é o que nós viemos fazer na Terra nesse exato momento. Aprender o que é liberdade. Aprender o que é trabalho. Aprender o que é viver em sociedade. O que é lei de destruição. Nós temos que aprender o que é amor e justiça. Aprendendo todas aquelas leis, é isso que o Espírito vem fazer aqui, nós retornamos para a pátria espiritual com um conhecimento e um desenvolvimento espetacular. E é isso que nós vamos fazer na Terra neste exato momento. A questão é, não poderiam os espíritos ficarem indefinidamente sem reencarnar, sem ter que usar uma alma no plano espiritual? Sim, com toda certeza. E eles ficam. A mãe do André, ela tinha necessidade de vir? Não. Ela veio simplesmente porque ela queria ajudar o ex-marido, o pai do André, que após a morte dela se envolveu com prostitutas e botou as moças num caminho pior ainda do que já estavam, e também ele se enredou num caminho horrível, e ela queria ajudar o ex-marido. Então, o espírito superior, que já não tem mais a alma, o que ele tem é um corpo mais sublimado. Ah, Mário, então quer dizer sim que nós temos muitos corpos. Eu li para vocês ali na Gênesis, Deus dá ao espírito corpos necessários para se aperfeiçoar. Então eu tenho que defender ou aprender a desenvolver uma atividade na Terra ou em qualquer um plano. Eu tenho um corpo compatível para aquele plano, para aquele mundo. Eu conseguindo êxito e me fortalecendo, me equilibrando e chegando à perfeição naquele mundo, eu sou levado para um outro mundo. O meu corpo fica mais sutil ainda. Ah, Mário, tu está brincando? No livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem na página 97 que é maravilhosa.
O Cornélio convida o André para participar de uma visita. Um espírito equilibrado vai fazer um workshop e vem no nosso lar, mas somente para candidatos especializados, escolhidos a dedo. Era uma plateia de mais ou menos umas 200 pessoas. E o cara era tão bam, que ele, para vir no nosso lar, ele não tinha mais corpo físico. E eles tiveram que produzir um recinto de vidro, botaram todas as pessoas do recinto, que já era escolhida a dedos, a melhorar o padrão vibratório, se concentrando naquele recinto, naquela redoma de vidro, e mapeando ali uma paisagem maravilhosa, flores, plantações, água, uma coisa celestial. E aos poucos, aquilo foi aparecendo, envolvendo, foi melhorando o padrão, não foi de imediato. O Cornélio teve que chamar a atenção do pessoal, eles tiveram que melhorar o padrão. O André explica lá, eu pensei nas florestas lá, no jardim lá da minha casa, e aí nós fizemos uma plantação bonita, e apareceu Eusclépio. Apareceu o Eusclépio, um espírito de um mundo bem mais evoluído, que está chegando em Júpiter, que está vivendo lá em Júpiter, que não necessita mais nascer num mundo de expiação e de prova como o nosso, mas se o fizer, ele precisa ficar no mínimo 5 séculos sem fazer uma nova jornada dessa. Sabe o que o Eusclépio, sabe o que o Eusclépio, ele sonha, gente? É um dia, está tão equilibrado lá em Júpiter, fazer parte dos espíritos que compõem as assembleias de espíritos que vão auxiliar o supremo arquiteto do universo, lá no Sol. Se vocês querem entender o que é isso, a introdução do livro A Caminho da Luz, Gênese Planetária. Rezam as escrituras que na direção de todo o nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos plurieleita para o Senhor Supremo do Universo, cuja direção dos trabalhos está na mão de quem? Jesus. O cara, Jesus. O que eles estão fazendo, Mário? Vão lá, evolução em 2 mundos. Cocriação no mundo maior. Vão lá ver o que ele fala sobre cocriação no mundo maior. E aí eles vão dizer que esses espíritos, tal qual os devas, os espíritos, os santos da religião católica, os grandes xamãs da face da terra, e que vieram aqui e fizeram atividades maravilhosas pela humanidade, estão lá, auxiliando nessa assembleia de espíritos crísticos. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso universo é dirigido por espíritos crísticos, que podem ter vindo na Terra como Jesus Cristo, mas também pode ter vindo como um Atolá, um Moisés da vida e por aí afora. Podem, sim, com toda certeza. E é isso que ele veio fazer na Terra. Não tem mais corpo físico, mas ele apareceu lá no nosso lar. E tiveram que adensar o corpo para ele. Então, deixando de existir num corpo material, nós passamos para um mundo mais equilibrado, e o corpo que nós teremos será o corpo compatível para aquele mundo que nós estamos trabalhando naquele exato momento. Quanto tempo os espíritos permanecem num plano espiritual como espíritos desencarnados? Depende. Olha, vou dar um exemplo que todo mundo sabe. O André ficou 8 anos no umbral. Por quê? Porque ele estava desequilibrado. E só quando ele conseguiu se equilibrar, foi que ele percebeu a presença do Clarencio. Quem sois, ó Deus? Diz ele, lá no nosso lar. Coitado do Clarencio. Ajudou, o André levou para o nosso lar. Lá no nosso lar, ele foi colocado numa enfermaria. Aí o médico olhava para ele e dizia assim, suicida. Não! Desde o último momento eu lutei no corpo para não morrer. Dá para notar que realmente você lutou.
acabou com o rim, acabou com isso, você comeu demais, estragou seu fígado. E foi dizendo por aí afora tudo que o André tinha feito com o corpo. Quer dizer, ele, espírito, jamais equilibrado, olhava para o André que tinha um corpo físico, para ele, para nós não, e conseguia olhar tudo por dentro, como é que estava o corpo do André. O André se equilibrou e permaneceu no mundo espiritual. Então, quanto tempo os espíritos ficam lá? Olha, gente, tem espírito que ficam lá no umbral perdido 100, 200, 300 anos. A gente lê romance de pessoas que ficam 180 anos no umbral por causa de um amor. Nós é que escolhemos. Mas na grande maioria, a gente desencarna, chega no mundo espiritual, se equilibra mais ou menos, olha para o lado e diz assim, ó, meu Deus, o que eu fiz com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha esposa, com a minha filha, que engravidou e eu joguei para fora de casa. Eu preciso urgente voltar para resolver as pendengas. E aí ele volta, da maneira que puder. Não, mas tu não te equilibrou ainda. Você bebeu demais, fumou demais, pelo amor de Deus, gente. Não estou criticando ninguém, mas você bebeu demais e fumou demais, estragou o seu pulmão, estragou o seu fígado, e você ainda está com parte do fígado estragado, o pulmão ainda não está funcionando direitinho, você está com eczema. Não, mas eu vou assim mesmo. E reencarna. Reencarna com problema no fígado, reencarna com problema do pulmão, com pneumonia constante, por aí afora, porque não conseguiu resolver tudo o que precisava no corpo espiritual dele. E o corpo, alma, a alma reflete o que é o espírito. A alma refletindo o que é o espírito, é idêntico, vai também refletir o que é o corpo de carne. Ou seja, se eu estou com o meu fígado estragado no mundo espiritual, eu vou trazer para o meu corpo físico, meu corpo de carne, um fígado realmente debilitado, porque na encarnação passada eu utilizei ele de forma errada. Então, a gente demora no mundo espiritual, se a gente tiver pendenga, a gente tenta vir o mais rápido possível, para não perder o bonde da história. Por que o bonde da história? Claro, se a minha filha engravidou e eu coloquei ela para fora de casa, porque eu não admiti uma filha minha grávida, sem marido, dentro de casa, o que vai acontecer? Chegando no outro lado, eu vou verificar que muito da culpa é minha. Então eu volto de todas as maneiras para ajudar minha filha, porque eu sei que a jornada dela aqui na terra, mãe sem marido, vai ser difícil. E eu tento voltar de qualquer maneira para resolver essa pendenga e tantas outras que nós costumamos criar para nós mesmos. Então, o tempo que eu permaneço lá é curto. É o mínimo que eu preciso passar para me equilibrar um pouquinho, planejar e voltar. Agora, o ideal seria nós sairmos aqui sem problemas graves. Se a gente consegue passar pelas familiares, que são os nossos maiores problemas, de forma tranquila, sem criar mais problema, nós chegaremos no mundo espiritual e eles vão dizer assim, ó, graças a Deus, tu conseguiu resolver muito dos teus problemas e não criasse mais nenhum para ti. Então, aguarda, tu não precisa reencarnar rapidamente para resolver pendenga. Podes permanecer um pouco mais aqui, e permanece. Qual é a vantagem, Mário? A vantagem é o seguinte, que permanecendo no mundo espiritual, eu consigo melhorar bem mais o meu corpo físico. É, Mário? É. Segundo a leitura que nós temos aí, diz que uma pessoa que fuma 30 anos, ela, para limpar o corpo dela totalmente do cigarro, ela tem que ficar 30 anos no mundo espiritual. Ninguém fica, né? Ninguém fica. No mundo de expiação de prova, ninguém fica. A gente leva pendenga e quer resolver isso o mais rápido possível. Ou seja, a gente volta ainda com probleminha. Mas se eu fico mais tempo no mundo espiritual, eu consigo preparar o meu corpo da forma que eu preciso para a jornada seguinte. Mais ainda, eu consigo estudar, eu consigo resolver um monte de outros problemas das minhas outras encarnações.
E até criaturas que eram desavença comigo, eu consigo restaurar muito dos problemas. Mais ainda, eu trabalhando, isso, o André trabalhava, ganhava bônus horas, igual aquela senhora. Trabalhando no mundo espiritual, eu posso ganhar bônus horas e mérito, a mãe do Lísias, mérito para a jornada seguinte, ter um pouco mais daquilo que eu preciso para cumprir a minha jornada. Então, permanecer no mundo espiritual, todo mundo quer. O problema é que às vezes a gente precisa retornar e queremos retornar imediatamente. Não que aqui seja bom, mas é porque nós temos pendengas para resolver. O que precisa fazer? Mudar, gente. O Chico falava no Pinga Fogo que a doutrina espírita ela foi decodificada em 1857 e a gente precisava de um tanto mais um tanto. Que o Emmanuel depois explicou que seria 100 anos mais 100 anos, para estar completamente explicada, as pessoas evangelizadas e nós estarmos trabalhando de mangas arregaçadas para o nosso proveito e dos outros. Então, o que nós precisamos fazer? Gente, nós só precisamos mudar, parar de fazer coisas erradas e começar a fazer coisas corretas. É dizer assim, ó, meu norte é aquele, e seguir o norte como nós deveríamos seguir. Em outras palavras, fazer a reforma íntima, modificar o nosso jeito de ser. Porque na verdade, olha, a preparação do mundo espiritual pode começar já. Eu conheço um cidadão na casa espírita que já está preparando a encarnação dele, a próxima encarnação. E já decidiu, na próxima encarnação, vou ser médico novamente, Mário. Só que eu quero trabalhar com homeopatia, só para animais. Quer dizer, ele já sabe que no futuro a homeopatia vai ser o bambambam da humanidade, que o homem vai estar bem mais equilibrado, ou seja, vai ser a homeopatia a medicação do futuro. Então ele já está se preparando desde já para fazer diferente. Dá para fazer isso sim, com toda certeza. O problema é que a gente se envolve com coisas pequenas, materiais, e a gente esquece realmente do lado espiritual. Temos tudo. Para a presente jornada nós temos tudo. Tudo que nós precisamos fazer na presente encarnação é trabalhar. Até porque, como eu falei ainda há pouco, 1857 eram mais 2 períodos de 100 anos. Então, 1957 e 2057, a Terra estaria entrando num mundo de regeneração. Bem, se está entrando no mundo de regeneração em 2057, olha, nós somos os caras que vão apagar a luz no mundo de expiação e de prova. Vai sair por último? Apaga a luz. Se não apagar a luz é porque tu vai ficar lá, trabalhando no mundo de expiação e de prova. Então, a Terra passando para o mundo de regeneração, ou eu estou no outro barco, no mundo de regeneração, ou eu vou estar com a luz acesa lá no mundo de expiação e de prova. O problema é que eu poderei pegar um mundo de expiação daqui para frente, ou um mundo de expiação lá atrás, no início, quando tinha os primeiros hominídeos, os australopitecos que viviam aqui na Terra. Aí eu vou ter que estar trabalhando no arado, eu vou ter que estar trabalhando com a roda, eu vou ter que estar correndo atrás do fogo, vou estar correndo atrás dos animais, vou ter que estar começando a minha vida tudo novamente. Até aqui não vai se perder, ele vai ficar intuído, e eu estarei ajudando bastante os meus semelhantes, mas que eu estarei lá, com certeza eu estarei. Então, gente, não tem o que fazer, o que nós precisamos é botar em prática, trabalhar, porque 2057 está chegando e a gente precisa realmente estar na barca seguinte e não na barca do mundo de expiação e de prova. Uma boa noite a todos, falei demais, 44 minutos, e nossa próxima palestra na quinta-feira que vem. Uma boa noite, que Deus esteja com todos nós, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada ao Mário pelas suas palavras. Se me permite, 2 pequenos comentários. Um deles é que
Assim, ele falou que no nosso corpo de hoje é um envoltório grosseiro. Mas, gente, com toda honestidade, eu amo esse envoltório grosseiro e espero ficar com ele por muitos e muitos anos. E acredito que vocês também, porque isso significa estar aqui. Partir daqui é sair para o mundo desconhecido, e todos temos medo do desconhecido. E mais uma coisa que você comentou e que é muito importante: quando nós partirmos, quando morrermos ou desencarnarmos, nós vamos continuar na fase que nós estamos aqui. Então, se eu parei aqui com esses problemas de saúde, eu vou ter que ir para algum lugar para tratar esses problemas. Alguns não precisam, mas são poucos. A maioria precisa de um hospital, de um tratamento, até para ter consciência do que aconteceu consigo. Nós, por mais que nos preparemos, não é muito fácil se preparar para essa partida, para esse mundo que a gente não sabe como será. Nós imaginamos, nós estudamos, mas nós não temos certeza. E não queremos ir para ele tão cedo. Essa é a nossa verdade. E mais uma coisa que o Mário comentou, que é muito importante: ele fala muito dos livros do André Luiz. A gente até esquece que foram escritos por Chico Xavier, né? Nós falamos só do espírito do André Luiz, que foi a pessoa que ditou esses livros. E eu fui tão influenciada por ele, que ele falava sempre, quando eu vinha aqui assistir as palestras, e eu li todos esses livros. E realmente eu recomendo. São livros maravilhosos, que na década de 30, 40 até 50, essa personagem, que depois eu quis descobrir quem era, e vou deixar que vocês pesquisem e saber quem foi André Luiz. Essa pessoa, ele na verdade, ele começou a contar histórias, como se fossem histórias sobre o mundo o mundo nosso com o mundo dos desencarnados. E ele começou, através das histórias, nos explicar ciência, filosofia e religião. E outra coisa muito importante dos livros dele, algumas coisas que hoje a medicina está usando, ele já mencionava antes dos anos 50. É sensacional. Então é uma leitura recomendável, realmente muito interessante. Essas pessoas, esses personagens que ele fala, os nomes que ele fala, que para ele já são tão populares, porque ele convive com ele, e são pessoas, espíritos realmente evoluídos, que nos ensinaram muito. Então agradecemos ao Mário, agradecemos a todos os participantes, os aqui presentes, os ouvintes, os encarnados e desencarnados. E vamos fazer então a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, que assim seja. Com essa oração, nós encerramos essa primeira parte do trabalho. Vamos agora nos preparar para o passe.